Fala, senhoras e senhores, eu sou o Guilherme, aluno de elite do Will, tenho 6 meses de mercado e essa aula aqui vai ser uma aula de continuação da aula de vela de força, tá? Se você não assistiu a aula de vela de força, como identificar um topo e um fundo e saber identificar uma vela de força, vai no cards ou na descrição desse vídeo, assiste lá a primeira aula e corre aqui para finalizar esse tema e dominar de uma vez por todas. Nessa aula aqui, eu vou apresentar para vocês topos e fundos inválidos e o que invalida a vela de força, o que faz eu não marcar ela mais, ela perder a força dela, tá bom? Mas antes da gente ir para a aula, vai aqui na descrição desse vídeo, clica no link do nosso grupo de estudo aqui no Telegram. Já batemos a meta de 200 membros, membros que são do níveis mais iniciantes, intermediários e avançados, não importa. Aqui a gente se ajuda, estuda junto, manda análise, manda dúvida, tira dúvida, faz live de estudo, faz mentoria gratuita. Então se você quer evoluir, quer estudar com outras pessoas completamente gratuito, entra no nosso grupo de estudo e vem estudar junto com a gente. Agora aqui a gente na frente do gráfico, eu vou só dar um breve resuminho o que foi a aula passada. Basicamente aqui a gente tem um topo e aqui a gente tem um fundo. Essas duas velinhas aqui, essa vela vermelha e essa verde é um fundo. E aqui essa vela verde e essa vela vermelha é um topo. O que eu vou esperar para fazer a marcação da vela de força? Vou marcar esse topo e iria marcar também os pavios, mas esse topo não tem pavio. Vou esperar um rompimento e vou esperar a confirmação. Eu sei que essa vela verde aqui é uma vela de força. E a mesma coisa vai funcionar pro fundo. Vou marcar o fundo aqui, a abertura do fundo. Eu iria marcar os pavios, mas não tem. Então vou marcar somente a abertura do fundo. Vou esperar a venda romper e esperar a confirmação da mesma cor da vela que rompeu, tá? No caso aqui teria que ser uma vela vermelhinha para eu considerar essa vela aqui como vela de força. Como não fez a confirmação, fez uma vela de cor verde, essa vela não é uma vela de força. Tá legal? Só que agora entra a questão, topo e fundo inválido. O que seria isso? Como identificar e o que pode me atrapalhar na análise? Basicamente, existem topos, aqui ó, esse topo aqui, esse aqui também. Aqui nesses 4 topos que eu identifiquei aqui ó, esse e esse, um desse topo aqui não é mais válido para mim identificar como vela de força, para mim realizar a marcação, a vela romper, confirmar e essa vela que rompeu ser uma vela de força, tá? Mesmo que a vela rompa esse fundo, tudo bonitinho e confirme, essa vela não vai ser uma vela de força, porque esse topo já não é mais válido para fazer essa marcação. A mesma coisa vai ser aqui, ó, esse fundo com essa vela vermelha aqui, ó. Aqui tá, o exemplo tá até melhor, ó. Vou marcar aqui, ó, esses fundos aqui. Essa vela vermelha rompeu e confirmou. Essa vela aqui é uma vela de força, então? Não, esses dois fundos aqui já não eram mais válidos para fazer a marcação aqui do rompimento dessa vela, a confirmação e essa ser uma vela de força, tá? Aqui teria que ter um outro fundo aqui na frente aqui para ela romper, confirmar e ser considerada vela de força. Esses fundos aqui atrás já não são mais válidos para marcar ela como vela de força. E a mesma coisa funciona para compra, tá? Existem topos e fundos inválidos que a gente não mesmo marcando e a vela rompendo e confirmando, essa vela que rompeu não é vela de força, tá? Agora, como que eu sei que esse topo aqui, esse fundo, não é mais válido? O que eu vou fazer? Eu vou fazer em desenho, que é para ficar bem explicadinho. Isso daqui é um fundo. Essa região aqui eu vou fazer também os pavios, aqui, tanto da velinha, aqui. Para ser considerado vela de força, o que precisa fazer? Vamos marcar a abertura, os pavios, esperar o rompimento da vela vermelha. Tem que romper a estrutura inteira de abertura e pavios. Uma confirmação e pronto. Essa aqui é uma vela de força, tá? Mas esse topo aqui tá válido ainda para mim fazer essa marcação e essa ser uma vela de força? Vamos dar uma olhada? Aqui não tem nenhuma vela atrapalhando essa marcação, tá? Mas se fosse um fundo inválido, como que ele seria? Basicamente, se uma outra vela vermelha tivesse rompido essa abertura aqui, ou terminado travado, aqui ó, né, nessa abertura aqui do fundo,
tá? Se tivesse terminado travado nessa abertura aqui do fundo, não importa se ela não rompeu os pavios, tá? Não importa. Se ela terminou travado nessa abertura aqui desse fundo, esse topo já não é mais válido para fazer a marcação dessa vela aqui, ó. Dessa vela e a confirmação, tá? Terminou travado ou conseguiu romper um tiquinho com o corpo, coisa mínima, mínima. Esse fundo aqui já não é mais válido também, tá? Não posso mais, mesmo que essa vela que desceu não rompeu os pavios, não posso mais marcar esse fundo aqui como um fundo válido para essa vela, tá? Mas se essa vela aqui tivesse rompido, mesmo que um pouquinho, tivesse confirmado, claro, se não tivesse pavios aqui, se fosse só assim, ó. E aí essa velinha aqui confirmou mais uma, aí sim, mesmo que ela rompeu só um tiquinho e confirmou, essa aqui é uma vela de força, tá? Essa daqui, posso marcar. Só que esse fundo aqui já não é mais válido para mim usar para essa vela aqui, ó. Essa vela que desceu, confirmou, essa vela não é mais válido para ser vela de força perante a esse fundo. Se tiver um fundo mais aqui na frente, aí sim ela é válida. Vou tentar encontrar aqui no gráfico um exemplo. Ah, aqui, ó. Aqui tá bom, ó. Essas velinhas aqui, ó, não existissem, tivessem assim, ó. Nesse caso, o que eu vou fazer? Vou fazer a marcação da abertura do fundo. Vou jogar aqui para frente aqui. E eu vou ver que essa vela rompeu. Essa vela vermelha, ela rompeu, confirmou, então essa é uma vela de força. Mas calma, vamos olhar se esse fundo é válido ainda. Se caso ela tivesse rompido só um pouquinho assim, ó, um pouquinho ou bastante, não importa. Terminou travado ou rompeu essa linha, essa abertura, não é mais fundo válido para marcar essa vela de força aqui. Após eu ter identificado esses 4 topos aqui, eu vou analisar para ver se esses 4 topos são inválidos para mim marcar uma vela de força no futuro. Caso a vela rompa esses topos e confirme, eu vou saber se esse topo é inválido ou não. No caso aqui, o que acontece? Aqui não confirmou. Tá? Aqui não confirmou, ela conseguiu romper esse topo aqui, mas não confirmou. Mas como que eu sei que esse topo aqui é válido ou inválido? É só dar uma analisada antes para ver se uma vela verde não conseguiu romper essa abertura aqui, ó. Romper com o corpo essa abertura. Vou fazer a marcação aqui, ó. Vou marcar. Vou fingir aqui que esse topo aqui tem pavios, tá? Porque não importa se essa vela verde aqui fininha que subiu, rompeu bem pequenininho, bem pouquinho o corpo, não importa se ela não romper o topo, os pavios, ela invalida esse topo aqui, tá? Vou fazer também aqui os paviozinhos aqui. No caso, só dessa vela verde aqui, ó, ter conseguido romper só um tiquinho da abertura desse topo, esse topo já não é mais válido para mim identificar essa vela aqui de força, tá? Mas e se ele tivesse terminado travado, assim, ó, a compra tivesse terminado aqui travadinho assim, ó, travadinho. Esse topo aqui seria válido para marcar essa vela de força? Sim, esse topo seria válido. Mesmo que ele termine travado, dá para identificar essa vela aqui como vela de força. Mas tem um pulo do gato. Se acontecer da próxima vela, da próxima vela aqui que acontecer aqui, ó, depois dessa aqui de compra, uma outra vela de compra aqui, e ela conseguir romper aqui, ó, ela iniciar na mesma linha do topo, ela não é considerada válida para esse topo aqui, tá? Então aqui a gente tem um topo, aqui também, mesmo que ela consiga romper os pavios do topo e confirmar mais uma vela, essa aqui não é uma vela de força, tá? É muito importante saber isso. Ela tem que começar abaixo dessa marcação aqui, ela tem que começar aqui dentro dessa marcação, na parte de dentro. Se ela começa na mesma linha ou fora, não é considerado vela de força. Então aqui, ó, o que seria o topo? O topo inválido, se caso a compra tivesse rompido só um tiquinho o corpo aqui, ó, tivesse com o corpo, como rompeu a abertura aqui desse topo, não posso marcar essa vela aqui como vela de força, mesmo que ela tenha rompido aqui e tenha
confirmado mais uma vela verde, tá? Essa vela aqui não é uma vela de força perante a esse fundo. E a mesma coisa aconteceu aqui, ó. Ela começou na mesma linha desse topo, tá vendo? Mesmo que ela tenha rompido tudo aqui, os pavios, e ter confirmado, essa aqui também não é uma vela de força, tá? Presta atenção nisso, que é muito, muito importante saber esses dois detalhes. Topo inválido e a vela ter começado na mesma linha do topo, tá? Não é considerado vela de força. Não tem problema romper com o pavio, tá? Vou fazer o exemplo aqui, ó. Não tem problema ela romper com o pavio. Vou fazer o exemplo aqui, ó. Não tem problema ela romper com o pavio. Não importa aqui, ó. O importante é ela não romper ou terminar travado com o corpo. Se ela terminar travada, aí a gente vai ter que esperar uma vela depois descer dentro da marcação. Aí, né, que eu falo assim, dentro, eu marquei aqui a abertura do fundo, a vela tem que iniciar aqui dentro, nessa região. Se iniciar aqui embaixo, não é considerado, tá? Já saiu do fundo. Ela tem que iniciar aqui dentro, ela tem que iniciar exatamente aqui dentro do fundo e confirmar mais uma velinha. Só que se a venda descer aqui e romper um tiquinho com o corpo, esse fundo já não é mais válido por nada, tá? Agora que vocês já sabem o que é um topo inválido e um fundo inválido, caso esteja muito difícil, criaram dúvidas, ficaram com dúvidas, vai aqui no link da descrição, entra no grupo de estudo, joga aqui no grupo e a gente vai tirar sua dúvida. Eu ou outro professor ou outros alunos vai tirar sua dúvida justamente para todo mundo estar junto e evoluir mais rápido, tá? Agora a gente vai para a parte de invalidação da vela de força. Como que eu sei que a vela de força já não é mais válido, já não está valendo mais? Aqui a gente tem essa vela de compra aqui, ó, vela de força de compra bem grande aqui, ó. Aqui tem um topo, vou marcar a abertura do topo e vou marcar os dois pavios das duas velas, tanto na verde, tanto na vermelha. Aqui no caso a vermelha não tem, então não vou marcar, mas eu vou marcar o da vela verde, tá? Vou apagar aqui essa setinha que eu fiz. Antes a gente tem que olhar um detalhezinho. Esse topo aqui é válido ainda? É válido. Não, nenhuma vela verde aqui terminou travada ou rompendo para essa vela aqui não ser vela de força, tá? Marquei aqui, tudo bonitinho. Essa vela verde aqui iniciou dentro dessa marcação, não aqui fora, ela iniciou dentro dessa abertura aqui, sim, então beleza, já é um ponto bom. Agora vamos ver se ela rompeu tudo. Aqui ela rompeu a abertura, rompeu o pavio, beleza, ok. E aqui ela tem que obrigatoriamente confirmar uma vela da mesma cor do rompimento. Mesmo que tenha sido uma vela fininha, é uma vela verde. Então ela confirmou uma vela da mesma cor. Posso marcar essa vela verde aqui, ó, como vela de força. Vou marcar essa vela aqui com o caixotezinho da corretora para ficar melhor. E o que eu marco nessa vela de força? Eu marco esse corpo aqui, ó, esse fechamento aqui do corpo e até a abertura. Vou marcar esse canal aqui inteiro. No caso, para mim saber se essa vela de força aqui ainda está válida, eu vou vir aqui na abertura dela, abertura da vela, vou marcar. E se caso acontecer daqui na frente a venda conseguir romper essa marcação com o corpo, essa vela de força aqui já não é mais válido, tá? Ela pode terminar travada com o pavio? Ela anula a vela de força? Não, ela não anula, tá? Ela pode romper aqui com o pavio, fazer essa violação? Pode, não anula também. Poderia até ser um pavio da vela de venda aqui, ó, também, não tem problema, tá? E se ela terminar com o corpo travado nessa marcação? Anula a vela de força? Também não. Ela pode terminar aqui, ó, essa vela vermelha podia terminar aqui, ó, tranquilamente travado com o corpo nessa marcação que não anularia, pelo contrário, seria até que muito bom, a leitura ficaria até mais forte, e aí a compra que subiu, vamos supor, aí outra venda veio e terminou travada aqui também, ó. Nossa, então após 2 travamentos, essa vela de força não vale mais. Também não. Essa vela de força continua valendo quantos travamentos aqui tiver. O que não pode acontecer de maneira nenhuma é a venda conseguir romper com o corpo a abertura dessa vela de força aqui, ó.
Não pode, tá? Vou fazer um exemplozinho aqui, ó. Qual que é o exemplozinho? Para vocês terem uma ideia. Ele de maneira nenhuma pode romper com o corpo. Então, se romper com o corpo, mesmo que seja um tiquinho, mesmo que seja coisa mínima, aqui a abertura, ó, rompeu aqui, ó, bem pouquinho. O corpo rompeu bem pouquinho a abertura dessa vela de força aqui. Essa vela de força tá valendo ainda? Não, não tá mais valendo porque a venda conseguiu romper com o corpo a abertura dessa vela de força. Então, essa vela de força aqui já não é mais válida. Posso desmarcar ela aqui, que não é ela mais válida. Tem marcação após o rompimento? Não, vela de força não tem, tá? A vela de força a gente marcou, a compra conseguiu romper com o corpo a abertura dela, já era, não tem mais marcação, não vai utilizar mais essa vela de força para mais nada, tá? E aqui funciona a mesma coisa para vela de força de venda, tá? Vou marcar essa daqui, ó, que essa daqui é uma velinha grande também, ó. Aqui tem um fundo, esse fundo é válido. Sim, não teve nenhuma velinha atrapalhando. A vela que rompeu conseguiu nascer dentro da abertura. Vou marcar aqui a abertura. Conseguiu nascer aqui dentro da abertura do fundo. Conseguiu romper, porém, ela não confirmou. Mas eu vou fazer um desenho aqui como se ela tivesse confirmado, tá? Pra gente marcar aqui como vela de força. Aqui, ó, confirmou mais uma velinha da mesma cor. Beleza. Então, aqui é vela de força. Quando que invalida a vela de força vermelha? A mesma coisa. Eu vou olhar aqui a abertura da vela, no caso a vela vermelha, a abertura na parte de cima, e vou ver aqui na frente se a compra conseguiu romper com o corpo essa abertura, tá? Conseguiu romper com o corpo aqui, ó, então essa vela de força já não está mais valendo, já foi invalidada, tá? Posso não marcar mais ela aqui e vou para outra. O que eu tenho que fazer na hora que eu entro no gráfico? Qual que é a análise que eu faço para a vela de força? Eu entro no gráfico e já vou identificando os topos e os fundos, tá? Ó, aqui identifiquei um fundo, vou jogar ele aqui e vou ver se ele é válido. Ele é válido. Tem pavio? Não tem pavio, não vou marcar então, vou marcar somente a abertura. Aqui a venda rompeu, confirmou, beleza. Aqui eu sei que tem uma velinha de força de venda. Só que essa vela de força aqui ainda está válida? Vou ver aqui na frente se uma compra conseguiu romper com o corpo. Ainda não, então essa velinha de força aqui está válida. Vou marcar aqui, vermelhinho, tudo bonitinho. E vou olhar aqui atrás, ó. Aqui no caso, ó, a gente tem esse topo aqui atrás, está bem distante, mas temos esse topo aqui. Vou marcar a abertura desse topo e marcar o pavio também. Como a vela vermelha não tem pavio, então eu não vou marcar. Vou marcar somente o pavio da vela verde. Mas se a vela vermelha tivesse pavio, eu marcaria também. Essa vela verde rompeu, confirmou mais uma vela da mesma cor, então eu sei que essa vela verde aqui também é vela de força, tá? Vou fazer a operação, assim que eu identifiquei, vou fazer a operação? Não. Qual que é a operação que eu tenho que fazer? Tenho que esperar a venda entrar aqui dentro, né? Deixa eu mudar a cor aqui rapidinho, pra gente saber. Qual que é a operação que eu tenho que fazer? Tenho que esperar a venda entrar aqui dentro, fazer algum padrão de reversão e operar comprado a favor da reversão, tá? Como que eu sei que essas velas aqui que eu marquei ainda estão válidas? Vou marcar a abertura dela novamente e vou ver se a venda, no caso da vela de força de compra, é a venda, tá? Vou ver se a vela de venda conseguiu romper com o corpo essa marcação. Não rompeu? Então essa vela de força está válida e essa vela de força aqui de venda também está válida. Duas velas pertinho uma da outra, tá? Não importa, como eu falei, não importa se a venda terminar travada aqui com o corpo, tá? Ou terminar travada com o corpo e deixar pavio, não importa. O importante é o corpo não romper essa abertura. A gente sabendo disso, que a vela de força pode ser violada, o que isso altera na nossa análise? Vamos supor que aqui atrás, ó, essa velinha vermelha que desceu aqui, ó, ela tivesse rompido com o corpo, aqui, ó, bem pouquinho. Essa vela de força aqui de compra já não seria mais válido. E aqui na frente a gente teve um padrão de reversão, a gente teve liquidação interna do preço, padrão para operar comprado. Só que aí eu vou operar comprado aqui por conta da liquidação? Sim. Porém, eu não vi que a vela de força
tinha sido violada, tinha sido rompida. Então, essa vela de força já não vale mais. Então, essa análise aqui de liquidação fica mais fraca. Eu achei que a vela de força estaria aqui me ajudando, né, a pegar a operação de compra nessa vela aqui. Graças à liquidação e à vela de força, achei que ia estar mais forte. Porém, eu olhei aqui atrás, essa vela de força já não é mais válida. Então, eu não tenho essa ajuda. Vou operar somente a liquidação. Entendeu? É uma análise forte a liquidação? Sim, só que se ela faz uma liquidação dentro de uma vela de força, é muito melhor. E aí, se o corpo rompeu essa vela de força e essa vela de força já não é mais válida, então a análise fica mais fraca. Vocês entenderam? Seria a mesma coisa aqui na vela de força de venda. Se o preço tivesse vindo aqui, ó, feito a liquidação também, a liquidação externa do preço, dentro da vela de força de venda, seria muito forte. Tá? Só que aí vamos supor que antes dessa liquidação, esse corpo de compra conseguiu romper essa vela de força. Então todo padrão que eu tiver no futuro de reversão dentro dessa vela de força que foi violada, já não vai mais estar tão forte. Vocês entenderam? Por isso que é tão importante a gente olhar a vela de força e ver se ela foi rompida ou não. Porque ela é uma ajuda geral. Se vocês conseguirem operar dentro da vela de força, a análise vai ficar sempre mais forte. Só que é sempre bom vocês saber identificar se a vela de força está valendo ou não está valendo. Aqui, inclusive, ó, eu acho que vai rolar uma análise, mesmo a venda ter terminado várias vezes aqui travado, aqui essa vela de força ainda é válida. Nenhuma vela de venda conseguiu romper com o corpo a abertura da vela de força. Ó, aqui já não tá tão bom, tá? Se essa venda conseguir romper, ela invalida essa vela de força. Mas se ela conseguir voltar para aqui para dentro, ela ainda, né, eu falo assim, ó, terminar desse jeito aqui, ó. Desse jeito aqui com o corpo travadinho ainda nessa região, mesmo deixando o pavio, ainda a vela de força ainda está válida, tá? Nesse caso, conseguiu romper, o preço já está voltando para dentro da vela de força, porém, como a venda conseguiu já romper, então essa vela de força aqui já não é mais válida, vou desmarcar ela, tá? E agora a única vela de força que eu tenho válida é essa vela vermelha aqui, tá bom? Bom, se você ficou com dúvida nessa aula, vai aqui, pega um trechinho, salva um trechinho desse vídeo, vai aqui no nosso grupo de estudo, manda lá, ó, fiquei com dúvida nisso. Manda lá que eu ou outro professor vai tirar sua dúvida, tá? Se você quer evoluir, entra aqui, manda a sua dúvida, vem estudar, vem aprender da maneira correta a lógica do preço e como operar. Então é isso, faz o W, faz o G e tamo juntão.